Doutor Alexandre de Moraes, o problema da sua argumentação, quando fala de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Fachin, é o contexto. O senhor está sendo indicado no momento em que esse governo, os seus principais membros, vão ser investigados na Operação Lava Jato e o próprio presidente da República. Aparece em tudo que é delação no país. O senhor desconsidera isso. E aqui, quando eu falei do Frankfurt, eu falava lá da aparência da justiça para a sociedade. E eu acho, sinceramente, eu quero lamentar. Porque eu dei uma oportunidade a Vossa Excelência de falar para o Brasil, de dizer o seguinte: eu assumo o Supremo Tribunal Federal, mas não vou me envolver na Lava Jato, não vou ser revisor, porque eu participei do governo de pessoas que estão envolvidas. Infelizmente, sabe o que vai ficar aparecendo, doutor Alexandre de Moraes? É porque seria melhor para o senhor fazer isso, seria melhor para o Supremo, seria melhor para o Senado, mas vai ficar parecendo que o senhor não fez isso, sabe por quê? Porque não pode. Porque quem te indicou para ser revisor da Lava Jato, para atuar na Lava Jato. É isso que vai parecer para a sociedade. Então, lamento que Vossa Senhoria tenha perdido aqui uma oportunidade importante. Eu faço um outro questionamento sobre isenção. Em relação à presidenta Dilma e ao PT, vai ter o julgamento da constitucionalidade do impeachment. Eu quero saber se Vossa Senhoria não se declara suspeito, porque Vossa Senhoria, como ministro, fez uma coisa que nenhum dos ministros da história recente do país fez. Gregório, Nelson Jobim, Fernando Henrique, Tasso Genro, Zé Eduardo Cardoso, porque o ministro da Justiça tem que ter uma postura de sobriedade. Você está ali à frente da Polícia Federal. Vossa Senhoria foi numa faculdade respondendo a um jovem que indagou uma pergunta, chamou o governo do PT de quadrilha, engatou um discurso falando de Porto de Cuba, parecia um discurso de militante do MBL. Então eu pergunto em relação a um julgamento do impeachment, se Vossa Senhoria não se declara suspeito. E acabo aqui entrando na minha parte ligada a direitos humanos, que é um tema que é sensível, que eu, inclusive, gostei de algumas respostas aqui do doutor Alexandre de Moraes. A gente vê essa crise do sistema penitenciário. Primeiro eu queria saber se o senhor se constrangeu. Nós tivemos agora, no começo do ano, uma crise do sistema penitenciário com mais mortes do que Carandiru. Depois a crise da segurança pública no Espírito Santo. E a gente viu que o ministro da Justiça, não existia ministro da Justiça. O senhor não se constrangeu em deixar a pasta naquele momento? No dia que o senhor estava naquela sabatina informal no barco Chalana Champagne, foi o dia do colapso do sistema de transporte lá no Espírito Santo. E eu quero entrar, então eu queria fazer essa pergunta, se o senhor se sente constrangido. E queria entrar na discussão do sistema penitenciário, porque nós já somos a 4ª população carcerária do mundo. 42% dos presos, como Vossa Senhoria falou, são presos preventivos. E a legislação sobre drogas de 2006, senador Aloysio, fez com que, de 2006, houvesse um aumento de 339% de presos por tráfico de drogas. Presídios femininos, 58% são presas por tráfico de drogas, porque a legislação não separa bem o que é usuário do traficante. É uma decisão subjetiva do juiz. Alguém de classe média lá do Rio de Janeiro, quando é pego com droga, geralmente vira usuário. Um jovem negro, morador da periferia, vira traficante. Então, não tem sentido você pegar um jovem como esse e colocar no presídio. Cadê o seu projeto de lei? Fica refém, Senador Luiz nunca me deixa falar aqui na totalidade. A palavra, senador Lindenberg. Quero fazer uma reclamação formal aqui. Senador Lindenberg, por Vossa Excelência. Poxa. Eu acho que não tem sentido colocar esse pessoal na prisão, ficar refém do PCC. Essa política de guerra às drogas não está só encarcerando. Nós estamos exterminando a juventude negra brasileira. Nós temos 60 mil assassinatos por ano, senhor presidente. Metade desses são jovens. 77% são jovens negros moradores da periferia. E eu faço essa pergunta, porque como adiantou o doutor Alexandre de Moraes, o ministro Fachin já tem 3 votos. No momento importante do Supremo. Momento de coragem do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Fachin e o ministro Barroso já tomaram uma posição a favor da descriminalização do usuário. O que peço ao senhor, e falo aqui, é colocar logo no plenário. Não posso pedir antecipação da posição do senhor, mas queria que o senhor colocasse em plenário. Queria também uma pergunta muito rápida sobre o Estatuto de Desarmamento, que está ligado a essa política de guerra às drogas também. Nós temos 42 mil mortes em 2015 por armas de fogo. E o senhor, como ministro da Justiça, defendeu algumas teses de flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Tem uma campanha contra o Estatuto de Desarmamento. Então, eu queria saber a opinião
do senhor sobre isso. E sobre a FUNAI, muito rapidamente, senador Anastasia, também todo esse processo amplo de demarcação de terras indígenas que houve tanto no governo do Fernando Henrique Cardoso quanto no governo do presidente Lula está ameaçado. Tem algumas portarias que o senhor editou como ministro que atrapalham, ao nosso ver, essa posição. E tem um projeto, a PEC 215, que, na verdade, acaba com a possibilidade de demarcação, porque tira do Poder Executivo e joga para o Poder Legislativo. E a última questão, que eu não posso deixar de fazer, porque eu fui líder estudantil, fui presidente da UNE, participei de tantas manifestações nesse país, doutor Alexandre Moraes, aqui uma reclamação em relação à violência desmedida da Polícia Militar em relação a manifestações em São Paulo. Eu participei de várias, no ano de 2015, contra o golpe, contra o impeachment da presidenta Dilma. Não venham me dizer que foi black bloc, na que eu estava, tem uma discussão sim nas passeatas de organizar para que não tenham depredação. Nas que eu estava não teve nenhuma. Mas foi uma violência. É como se a polícia se precipitasse para dispersar manifestações. Uma eu estava junto com o professor Roberto Amaral, que foi ministro. Eu e o Roberto Amaral, no meio de uma passeata, fomos dar apoio. Eram bombas estourando em cima da gente. Procedimento diverso das passeatas dos que defendiam o impeachment da Dilma. Lá eram os policiais tirando selfie com os manifestantes. Eu falo isso, as nossas também. A que eu participei, senador Luizio, só para concluir. As que eu participei também não tinha. Eu tinha aqui mais sobre isso, sobre ocupação de escolas, uma posição do IBCCRIM, mas que eu acho que você já deve conhecer, em relação à ocupação de escolas, que foi feita, tem uma reclamação de ter sido feita algumas sem decisão judicial. Eu sei que é um tema polêmico, mas para nós é um tema muito importante, porque para nós, com o golpe que houve no país, está havendo uma criminalização dos movimentos sociais. E em São Paulo, o senhor jogou um papel muito importante nisso. O senhor vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, se for aprovado pelo Senado Federal. Queria que o senhor se pronunciasse sobre isso. Agradeço a tolerância do senador. É uma tolerância, e agora vai demonstrar a capacidade de síntese do eminente indicado, que tem 5 minutos para as respostas a uma sabatina longa, mas ele terá, tenho certeza, essa capacidade. Bem, agradeço novamente as questões feitas pelo senador Lindenberg. Em relação à primeira, eu, se aprovado for, como eu disse, atuarei com absoluta imparcialidade e independência. E, caso a caso que me chegar, analisarei nos termos do regimento interno, do Código de Processo Civil, se é caso ou não de impedimento ou suspeição. Não me sinto constrangido em analisar eventual impedimento ou suspensão, exatamente porque reafirmo aqui o meu compromisso de, em sendo aprovado e tomar posse no Supremo Tribunal Federal, atuar com absoluta independência e imparcialidade. Em relação ao sistema penitenciário, as colocações feitas pelo senador Lindenberg, gostaria de fazer somente, se o senador me permite, algumas pontuações. Primeiro, pela primeira vez nos últimos 20, 25, 30 anos, o Ministério da Justiça, imediatamente a partir da assunção que tivemos dia 12 de maio, imediatamente passou a elaborar um plano nacional de segurança que trouxe, e esse é um grande erro do combate à criminalidade no Brasil, um erro histórico, que trouxe a questão penitenciária para a questão de segurança pública. Tanto que um dos 3 pilares do plano é a questão penitenciária. Fizemos inúmeras reuniões com todas as pessoas ligadas à questão penitenciária, cumprimos. E foi durante a minha gestão no Ministério da Justiça que cumprimos uma decisão lá atrás, de 2015, do Supremo Tribunal Federal, de descontingenciamento do fundo penitenciário. Então, também eu posso dizer com tranquilidade, senador, que não houve e não há nenhum constrangimento em relação a esse assunto, porque pela primeira vez em um ano, nós transferimos para os estados, e antes da crise, porque essa crise é crônica. A crise do sistema penitenciário é crônica, mas nós trabalhamos para iniciar, junto com os estados, o procedimento de resolução nisso. Pela primeira vez, nós transferimos 1,2 bilhão aos estados, porque
editamos, o governo editou e o Congresso aprovou a possibilidade de transferência fundo a fundo. Para se ter uma ideia, comparativamente números, em 2016 passamos 1 bilhão e 200 milhões. Em 2015 foram passados só 54 milhões. Em 2014, 40 milhões. Então, atuamos no sentido de melhorar a questão da crise penitenciária. Em relação à FUNAI, eu posso garantir ao senador e aos demais senadores que a portaria que foi editada foi exatamente para dar celeridade aos procedimentos. Porque o procedimento, e o nobre senador sabe bem disso, que acompanha essa questão dos direitos indígenas, o procedimento é tripartite. O procedimento, ele se faz toda a demarcação com absoluta autonomia da FUNAI. Aí o ministro da Justiça deve analisar se os requisitos legais estão previstos para editar a portaria e o presidente da República edita o decreto. Olha, os casos chegavam da FUNAI e os vários ministros antecessores à minha assunção, e obviamente com as razões que lhes couberam à época, os vários ministros mandavam retornar para alguns esclarecimentos. E isso atrasava muito. Eu criei, por portaria, um corpo técnico que vai me auxiliar no que é minha competência legal, ou seria a minha do ministro, só análise dos requisitos legais. A ideia é dar mais celeridade às demarcações. Obrigado. Muito obrigado ao nosso sabatinado. E o próximo